Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para tentar organizar a sua rotina de estudos, melhorar aí a sua nota em linguagens. Nesta aula, você vai ver quantas questões de artes aparecem em cada prova do Enem. Quais são os assuntos? Como é que esses assuntos aparecem? O que você deveria priorizar, o que você vai estudar e como você vai estudar. Vamos lá então. Primeiro, eu mostro as aplicações assim por ano do Enem e o número de questões de artes. Dá para ver aqui de 2009 até 2018, tá? O normal é que haja 4 ou 5 questões de artes por ano. A média, você deveria se preparar para 4 ou 5 questões. Quanto mais questões de artes houver, mais difícil será a sua prova, tá? De artes e de literatura e de aspectos gramaticais. Então, primeiro, a média de 4 a 5 questões por ano. Quais são os conteúdos que aparecem aqui na prova de artes? Em primeiro lugar, somando todas as aplicações, né, de 2009 a 2018, em primeiro lugar tem a arte contemporânea, com 37 questões. A arte contemporânea é aquela produzida depois de 1930 nos Estados Unidos. Começa com com o chamado expressionismo abstrato, e parece que os professores do Enem têm fixação por um conteúdo dentro da arte contemporânea, que é chamado de arte conceitual ou conceitualismo. Já apareceram 37 questões, quase todas aqui dessa arte produzida depois de 1930, sobre arte conceitual ou conceitualismo, também chamado de conceptual ou conceptualismo. Em segundo lugar, com 20 questões, aparecem as vanguardas europeias e os desdobramentos dela aí na arte moderna, cubismo, futurismo, dadaísmo, tá? Mas é díspare, cai quase que só a arte contemporânea. Em terceiro lugar, arte primitiva e arte naif. A arte chamada de primitiva é aquela feita por povos não europeus, existe esse nome, tá? São os povos africanos, povos indígenas e ainda a chamada arte pré-histórica. A arte naif, tá? É uma arte popular, é uma arte feita por pessoas que não foram para a escola de arte. Tá? É uma arte popular, em tese, sem técnica, sem seguir os padrões das escolas artísticas, e já houve 15 questões. Questões de música e dança, 4. Barroco, artístico, né? Escultura, pintura, 4 questões. Renascimento, 3. Arte acadêmica ou academicismo, 3 questões. Uma questão de impressionismo, uma questão do realismo socialista, uma questão de arte medieval, tá? Uma questão de naturalismo e uma questão de teoria da arte. Então dá para ver aqui de início que você deveria priorizar, apesar de que aparece tudo aqui na aula, a chamada arte contemporânea e as vanguardas europeias. De novo, a arte contemporânea é a produzida no mundo depois de 1930, e quem sai na frente e quem passa a comandar as estéticas são os Estados Unidos. Então o último momento aí da arte europeia são as vanguardas. A última vanguarda é de 1924, que é o surrealismo. Vamos lá então e ver agora uma questão de romantismo. Como é que cai? Eu trouxe 3 questões para que você veja como aparecem as questões de arte no Enem. Para a primeira questão, eu tenho uma reprodução de um quadro da Tarsila do Amaral, tá? EFCB, Estrada de Ferro Central do Brasil, aqui é uma obra de 1924. Uma das funções da obra de arte é representar o contexto sociocultural ao qual ela pertence. Produzida na primeira metade do século XX, a Estrada de Ferro Central do Brasil evidencia o processo de modernização pela verticalização do espaço, pela desconstrução da forma, pela sobreposição de elementos, pela valorização da natureza ou pela abstração do tema. Se você quiser, pode dar uma pausa, olhar de novo a imagem, comando alternativas e indicar a alternativa correta. Tá? Eu volto para poder analisar a pintura. Aqui eu tenho um quadro que mostra, primeiro, no quadro predominam as formas geométricas. Tá? As casas, as janelas, até para o trem de ferro aqui, os vagões aqui na frente, a igreja lá no fundo, as árvores também têm um caráter geométrico, o poste, tá? Então, há uma influência do cubismo, esse geometrismo, esse predomínio das formas geométricas, quadrados, triângulos, retas,
círculos, tá? A influência do cubismo, esse geometrismo. Tem outro dado que é ultra importante aqui. Existe uma oposição entre o quadro e 1924. Então existem elementos da natureza aqui são as árvores, o verde, coqueiro, árvore, tá? E da cultura, da modernidade, tá? Notadamente, o trem de ferro, a linha do trem de ferro, os postes de eletricidade. Essa fusão de elementos opostos é chamada de base dupla, beleza? Então, isso tem muito a ver com o modernismo brasileiro e com o desdobramento do cubismo. Então, existe aqui a fusão de elementos antigos, tradicionais, igreja, casa, e modernos, iluminação, trem de ferro. Mas não, por que é moderno? 1924, né? Tinha iluminação em todo lugar? Não. Um abraço e vamos lá ver o que a questão quer. Uma das funções da obra de arte é representar o contexto sociocultural ao qual ela pertence. Produzida na primeira metade do século XX, a Estrada de Ferro Central do Brasil evidencia o processo de modernização por meio da sobreposição de elementos antigos e modernos. Tá? É chamada de base dupla aqui dentro do modernismo. Existem elementos da natureza, notadamente ali as árvores, tá? O coqueiro, e da cultura, da civilização, do progresso, que seriam os elementos, os postes de iluminação e, obviamente, a estrada de ferro central do Brasil. Marcamos, pois, a letra C de causa. Obviamente, né, aqui aparece o cubismo, sem dúvida, e o desdobramento do cubismo na literatura brasileira, na arte brasileira. Para a segunda questão, nós temos primeiro uma máscara cenufo, malha, madeira e fibra vegetal. As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso. Há algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete à preservação da proporção, à idealização do movimento, à estrutura assimétrica, à sintetização de formas ou à valorização estética. Para a segunda questão aqui, houve um elemento da chamada arte primitiva, a arte dos povos não africanos. Se você quiser, pode dar uma pausa, olhar de novo lá a representação da máscara, comando e alternativas. Eu vou analisar aqui a obra de arte. Máscara cenufo, malha, madeira e fibra vegetal. Eu tenho dois elementos que compõem, que perfazem a obra. Tá? E houve uma vanguarda europeia que trabalhava com a ideia de síntese de formas. Tá? Também foi a vanguarda do cubismo. Houve um cidadão chamado Picasso, ele ficou encantado com elementos da natureza das obras africanas. Picasso, andando por Paris, viu lá em uma loja à venda umas máscaras enormes. Ficou muito entusiasmado, levou para casa, tá? Estudou. Pouco tempo depois, ele acaba produzindo uma obra totalmente influenciada pela arte africana. No cubismo, tá? Vai haver uma influência aqui da arte africana. E nesta representação artística aqui do lado, existe uma mistura de duas formas ou duas técnicas, a fibra vegetal e ainda a máscara. Dentro do cubismo vai haver uma característica chamada síntese de formas, tá? Que é influência também da arte chamada primitiva, da arte africana. Comando agora. As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do século XX, como Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. Na verdade, só no cubismo que vai haver influência da chamada arte não europeia, e essa influência é chamada de primitivismo. A máscara cenufo remete, sem dúvida, à síntese de formas, porque existem dois elementos que compõem a obra máscara e ainda as fibras,
Tá? Dentro do cubismo, tá? Tem até uma vertente chamada de cubismo sintético, em que havia colagens ou bricolagens de formas, de elementos diferentes para compor uma mesma obra de arte. Essa questão ainda é interessante porque ela conecta as vanguardas europeias com a chamada arte ou a arte naif, não produzida dentro das escolas artísticas ou com a arte primitiva, tá? A primeira questão que eu trouxe relacionou aqui no quadro da Tarsila do Amaral as vanguardas com o modernismo brasileiro. Na segunda questão houve uma relação entre as vanguardas e a chamada arte primitiva dos povos não europeus. São fenomenais, obviamente, as questões, tá? Marcamos sem dúvida a letra D de dado. Ok? Contei até a história que aparece aqui, tá? Se você quiser, pode baixar essa apresentação aqui embaixo, tá? Do vídeo, tem um link, pode baixar, tudo belezinha, estudar, etc e tal. Para a terceira questão, eu tenho New Look com Flávio Rezende de Carvalho. Existe um tipo de arte específica em que você usa o corpo, tá? E o modo como o corpo é usado, ou como se dispõe do corpo, é chamado de performance. Experiência número 3, 1956, tá? É esse Francisco R. Carvalho aqui. Muito bem, vamos ver a questão. Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa feminino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. Performance é você usar o corpo de forma artística, tá? Pode ser uma dança, tá? Pode ser qualquer roteiro, desde que seja com o corpo. A imagem permite relacionar dessa performance New Look como característica dessa manifestação artística o uso da intimidade, da política e do corpo, o uso do público, da ironia e do humor, o uso do espaço urbano, da intimidade e do drama, o uso da moda, do drama e do humor, o uso do corpo, da provocação e da moda. Se você quiser, pode fazer uma pausa, rever aqui a foto da performance, comando, alternativas e marcar aquela que você acha correta. Eu venho para tentar fazer uma análise dessa performance do Francisco Rezende, não é Flávio Rezende de Carvalho. Primeiro, é uma vestimenta que tem traços mais femininos. Beleza? Parece uma saia e parece uma camisa aí de um tecido mais fino. Não tem traços masculinos. Primeiro. Segundo, ao lado do artista existem pessoas, rapazes, moços, senhores, que estão usando roupa tradicionalmente masculina. O objetivo aqui dessa performance é questionar, tá? Questionar os padrões aqui, não de gênero, mas padrões culturais de vestimenta. É muita coragem. Isso em 1956, e pensando que o Brasil, meu Deus, no século XXI, quase 2020, tá cheio de nego aí que é todo machista. Imagine na década de 1950. Então é muita coragem. E dá para ver, bem interessante aqui, que há umas pessoas com um olhar meio que de desdém e de desprezo. Então é uma obra que contesta os padrões culturais, de gênero nem tanto, mas no mínimo os padrões culturais da época. Aqui, essa performance, também pelo período, ela pode ser inserida dentro da chamada arte conceitual ou conceitualismo. Na arte conceitual, o artista faz uma instalação ou um quadro ou cria o roteiro de uma performance com o objetivo de levar o espectador a um questionamento. Ele quer incomodar o espectador. Ele quer levar o espectador a refletir sobre política, sobre corpo, sobre arte, sobre o mundo, sobre sociedade, sobre os padrões, tá, culturais, sociais, econômicos da época. Então é uma obra muito provocadora, tá, que desafia a sociedade da época. Tem a ver com o corpo, tem a ver com a roupa, tem a ver com os padrões culturais da época. Tá? Vamos ver então qual a melhor opção que faz uma leitura interessante da obra do
Flávio Rezende Carvalho. Intimidade, política e corpo. Tem a ver com política para mim e com corpo. Intimidade não. Público, ironia e da dor. Não existe ideia de dor. Espaço urbano. Ele não trabalha com espaço. Tá? Intimidade também não, e drama meio esquisito. Moda sim, drama esquisito, humor estranho. Tem a ver com o corpo, é uma provocação que diz respeito a um uso aí da moda, a um questionamento dos padrões de vestimenta. Tá? Então a letra D é bem interessante. Só lembrando que cai muito esse tipo de obra no Enem. Tá? Essas obras artísticas produzidas depois de 1930... Tá? E mais especificamente, essa corrente chamada de arte conceitual ou conceitualismo. Na verdade, começa ali entre o final dos anos 1950 e o início da década de 1960. Fenomenal a questão, tá? Sem dúvida, marcamos a letra E, e arte conceitual ou conceitualismo. Agora, tá? O que você deveria priorizar no estudo de artes para poder acertar as questões aí do Enem? Eu indico, obviamente, como alta prioridade a arte contemporânea, e você deveria procurar informações sobre arte conceitual e conceitualismo. Ainda dentro da chamada arte contemporânea e da arte conceitual conceitualismo, tá? Estude sobre performances e instalações. Quase todo ano tem performance e instalação. Tá? Um pouco menos importante dentro da arte contemporânea seria a arte fluxus, a pop art e o neoconcretismo. O neoconcretismo aparece muito mais do que as outras modalidades. Obviamente, as vanguardas europeias você estuda na escola, não sei como, mas estuda, que bom. Tá? Em geral, você estuda em literatura, antes do modernismo brasileiro. Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. É muito importante pensar na relação existente entre as vanguardas europeias e o modernismo brasileiro. Viu a questão da Tarsila do Amaral? Foi sobre quase que só a relação entre o cubismo e o modernismo brasileiro. Tá? Outra conexão muito óbvia com o estudo, né? Estudando as questões de artes, dá para ver que é uma conexão óbvia na cabeça de quem escreve as questões entre as vanguardas europeias e a chamada arte primitiva. Tá? Por vezes até arte contemporânea, arte primitiva e ou arte popular. Então, as relações entre as vanguardas europeias e a arte primitiva, tá? Ou a arte naif. Muita prioridade para vanguardas europeias, você já estuda, e arte contemporânea, em tese, você não estuda muito não. Conceitualismo ou arte conceitual. Média prioridade para essa chamada arte primitiva ou arte naif. Em geral, as pessoas não estudam, mas depois eu vou indicar aqui no arquivo, na aula, como é que você vai estudar. Baixa prioridade, menor prioridade, você não deveria estudar tanto, tá? Estudar um pouco menos, Renascimento, arte medieval, barroco, romantismo, impressionismo, expressionismo abstrato, romantismo, arte acadêmico, academicismo e também o Art Nouveau, tá? Ótimo. Estou interessado, como é que eu vou estudar? No cursinho tradicional é muito raro haver aí um estudo das artes, só as vanguardas europeias. Tá? Na salinha de linguagens em geral, tá? Ou na tutoria, é pouco comum, é raro ainda. Tá? No curso online, poucos oferecem essa hipótese. Tá? Daí a sugestão é que você estude no YouTube, tá? Estude em casa, procure muitos exercícios, há uma teoria, tá? Disponível. Procure informações principalmente sobre a chamada arte conceitual ou conceitualismo. Estude em casa ou em salas de estudo, você aluga espaço, fica lá e faça exercícios. Como? Questões das provas anteriores, tá? De 2009 a 2018. Pega as questões de arte, tira dúvida aí também com os professores. E exercícios de apostilas de cursinhos conceituados. Então é assim que eu sugiro que você estude. Gostou do vídeo? Dá um joinha, tá? Me segue aí no canal, tá, Manuel Neves? Se quiser, me segue lá no Instagram também. Não se esqueça de ativar aí o sino para receber as notificações. Bons estudos! Um abraço.